Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você escuta sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muita história e histórias, como a de hoje, do nosso convidado mais do que especial. Esse tem história, hein, Martinho? Nossa. Salvamento, uma Quando série de coisas. eu cheguei no bombeiro era um ícone, Sempre era a lenda. nosso. Mas antes disso eu gostaria de te pedir mais uma vez para te lembrar de inscrever-se em nosso canal, dar o like e acompanhar a nossa programação todas as terças e quintas-feiras. Recebemos hoje então com muita alegria o Coronel José Carlos Silva, eterno comandante do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, comandante. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado a vocês pelo convite. O senhor estava muito esperado, viu, comandante? Tenho que dizer a realidade do senhor, porque nós começamos a gravar a série Veteraníssimos, né, há algum tempo, e a gente veio trazendo, né, os ex-comandantes e tal, viemos até o Coronel Navarro e sentimos falta da sua... Faltava o senhor, então agora não falta mais, né? O senhor está aqui para contar um pouquinho da sua história. Tá bem. Comandante, vamos começar assim falando do senhor, né? O senhor é de que turma do Barro Branco, comandante? De 66. 66. Entrei em 63, saí em 66. E de 63 a 66. Fazendo o CP e depois o CFO. O CFO. A gente conversava aqui antes, a gente tem alguma lembrança, né? Porque nós ainda pegamos o senhor na ativa, um bom pedaço, mas existem outros oficiais do bombeiro que eram da sua turma também, né? Que nós conhecemos aí. O Coronel Gil, parece, não é? Sim. Faroro, Norival. E uma galera. Uma galera aí. De bons. Camargo, né? Coronel Camargo. Já esteve aqui também, já deu entrevista pra gente. Também. Não esse Camargo, o da minha turma. É verdade, o Camargo é 70, é o Camargo da turma do senhor, tem razão, o nome é o mesmo. Viemos nos 15 oficiais. Naquela época era muito fácil vir para o bombeiro, né? Penso que hoje seja muito difícil, mas na época nós éramos selecionados assim no final do curso, terceiro, né, no CFO, nós éramos indicados. Na verdade, perguntavam quem queria ir para o bombeiro e, logicamente, eu me candidatei com outros colegas e aqui chegamos em dezembro de 66. Comandante Paulo Marques. Comandante Paulo Marques dá nome à nossa escola de bombeiro. Muito significativo o comando dele. E aqui cheguei neste prédio do atual comando do Corpo de Bombeiros. Na época eu entrei, era Força Pública, né? E agora, já no ano de 67, eles demoliram aquele prédio antigo. Para a construção do novo. Uhum. E aí tivemos a nossa sede, me lembro, primeiro ali no Parque Dom Pedro, naquele castelinho onde foi a prefeitura, né? Sim. E depois ficamos algum tempo também na Rua São Joaquim, num colégio que foi cedido, e nós ficamos lá até 74, quando este prédio aqui, do atual do comando do Corpo de Bombeiros, estava terminando. A história se repetiu com a escola, né, comandante? Ocupamos o prédio ainda sem terminar, é isso que aconteceu na época, né? Sim, eu acho, não devo mentir, mas eu acho que eu fui o primeiro comandante aqui no local, e não tinha água, não tinha luz, nós invadimos o prédio, porque havia comentários de que o Tribunal de Justiça queria ocupá-lo, né? Que estava aqui em frente. Então nós viemos com viaturas e realmente ocupamos. É nosso. E não saímos mais daqui. A escola é outra história. Mesmo, como eu disse, a história se repete. Comandante, eu vou voltar só um pouquinho atrás, se me permite, o senhor estava falando do seu ingresso, né? E a sua escolha pelo bombeiro. Como é que se deu o seu ingresso? O senhor resolveu entrar na Força Pública por influência de alguém? E a escolha do bombeiro, como é que se deu? Eu, com 15 anos, eu jogava muito bem futebol. A história conta. E aí começaram a me convencer a jogar no Corinthians ou no Palmeiras. E na época chamava Infanto Juvenil. E eu fui no Corinthians, mas aí eu morava na Zona Norte e o Corinthians era lá na Zona Leste, era muito distante.
Eu me lembro do técnico, chamava Rato, era importante. E eu preferi o Palmeiras, porque o Palmeiras eu tinha um colega no bairro que já jogava lá e tinha mais 2 ou 3 profissionais já no Palmeiras. E eu acabei optando pelo Palmeiras. E disputei um ano pelo Palmeiras, no ano de 62. Meu pai, corintiano roxo, Ixi. quase me expulsa de casa. E o pior é que eu fui estudar à noite, né? Eu fui estudar à noite e ele ficou muito bravo. Ficou muito bravo. E no decorrer do ano, eu tinha um tio que era da Polícia Civil e tinha um tenente vizinho da minha avó. E eles se acertaram para que eu fosse conduzido à escola de oficiais. E numa determinada festa, perto do final do ano, eu falei, não, eu não quero ir para lá, eu não gosto de farda. Por que vocês querem ir para lá? E o tenente falou, mas eu não uso farda, você já me viu de farda? Ele falava para mim. Eu falei, não vi, mas então, não se usa farda, a gente só usa farda no quartel. Mentindo, né? E eu, como já estava um ano adiantado nos estudos, já tinha feito o primeiro científico, a parte física estava bem, saúde estava bem, Jogava bola. então eu entrei com uma certa facilidade na escola de oficiais. Na época a escola era muito pequena, as turmas eram de 20 a 30 alunos, a minha turma já entrou com 107. No CP. No CP. Depois entraram mais uns 15 no CFO e acabamos terminando com 70 para 80, né? Aspirantes. Porque muitos ficaram no meio do caminho, aliás, uns 20 desistiram. Não, foram reprovados no primeiro CP e aí atrasaram, passaram para outra turma. No Bombeiro, eu vim em 66. Mas foi, então, pelo que eu estou entendendo, o que moveu o senhor já na academia, o Bombeiro, foi o futebol. Foi. Sim, foi o futebol. Não, o Bombeiro não foi o futebol. É que eu tinha uns colegas mais ligados a mim estavam no Bombeiro, que queriam Bombeiro e eu também vim para o Bombeiro. Eu falei do futebol porque na época do senhor, a gente sabe da história, né? Que tinha oficiais e praças que jogavam muito bem futebol, né? O Bombeiro tem uma série histórica aí de times campeões de torneios, de uma série de coisas, né? Isso, na verdade, eu estou dizendo para o senhor, porque é o que a gente ouve, de certa forma, lá atrás, dava uma influenciadinha aí para o cara vir, pô, joga bola, o Bombeiro tem time bom. Não, acho Pelo que menos não, é o que a não gente foi ouvia, isso né? que me influiu. Foram os colegas, foi aquela amizade que nos levou a trazer para o Bombeiro. E eu não queria, naquele momento, fazer policiamento. A gente fazia estágios em vários quartéis, eu queria mesmo, era Bombeiro. Era Bombeiro. E aqui vim, cheguei e me instalei e gostei, né? E gostei. Depois, logo, a gente vem como aspirante. Em 6 meses já se faz o curso, né, de bombeiro. Em 6 meses já era segundo tenente. E acho que 3 anos depois, 70, já era primeiro tenente. E nesse período o senhor trabalhou onde, comandante? Eu inicialmente, assim que eu lembro que eu fiquei mais tempo, foi no aeroporto de Congonhas. Chamava Quinta Companhia, que atendia toda a Zona Sul. Ficava dentro mesmo do aeroporto, do lado de cá, do lado da avenida... Da Rubem Berta. Da Rubem Berta. Não era como é hoje lá. Não, era do lado de cá. Hoje, onde fica o setor de desembarque hoje, mais ou menos ali, eram umas salas térreas, tudo era térreo ali. Nós ficávamos, era uma companhia, um capitão e os tenentes, e a tropa atendia tanto o aeroporto de Congonhas, a área de aviação, como atendia fora. Então era um pouco mais difícil, porque as distâncias eram grandes. Né? A gente saía do aeroporto, tipo assim, chegar até Parelheiros. Né? Pois é, que eu ia dizer, as distâncias continuam como até hoje grandes, mas na época ainda não havia aquele adensamento populacional como é hoje. Não. Era uma área muito rural esse fundão. Era muito rural, e naquela época era cavalo, era vaca que caía em poço que a gente tinha que atender. Né? Depois... De primeiro tenente, eu já fui para a escola de oficiais, que era ali no fundo da academia, junto ao clube dos oficiais. O CIAD. E ali eu estava numa situação tranquila, porque já era perto de casa, porque eu sempre morei na Zona Norte. E
comecei a gostar da escola, que é aquela tranquilidade, né? E comecei a gostar da escola. E já estava achando que não ia sair mais de lá. Até que num determinado momento eu fui chamado pelo coronel Alcione, que depois veio a ser comandante também no Corpo de Bombeiros. E eu era muito amigo meu, porque eu jogava muita bola com ele, né? E eles eram bons de bola, os bombeiros, sim, né? Inclusive foram campeões paulistas em 66, né? Os bombeiros. Os Essa oficiais. é a história que eu queria que o senhor falasse, porque eu me Os oficiais, não lembrava a época. os oficiais. Foi no ano que eu cheguei. A turma anterior é que tinha sido campeã. E o bombeiro, naquele afã lá da escola, o Alcione me chamou e falou, você vai para a 4ª companhia. Aquilo para mim era uma ofensa, né? Cambuci. Do Cambuci. Falei, mas por que, coronel? O que eu fiz, né? Eu era um oficial normal, né? Disciplinado. Falou, você não fez nada, mas eu preciso da sua ajuda, porque você vai para a 4ª companhia. Que naquela época ainda era a 4ª Companhia de Salvação, né? Era esse o nome. E ela era tida como a pior companhia do Corpo de Bombeiros. Era a pior. Então, o bombeiro sempre foi ligado mais a engenharia, né, química, hidráulica, e, né, mecânica, e lá era salvamento. Salvava pessoas, mas pegava cobra, pegava cachorro, pegava macaco, tinha que entrar num poço, numa fossa e mergulhar no rio, né? No rio, a gente, quantas e quantas vezes nós tivemos que entrar no rio Tamanduateí, porque não tinha guarda-rio, os carros caíam com muita facilidade. Além da enchente que sofria o próprio quartel. O próprio quartel. Ali, eu, apesar de nos anos 90, peguei essa fase. Pegou, então. E então nós tirávamos as viaturas do quartel e colocávamos na parte mais alta lá. Até no lago, no lago do Cambuci. Do Cambuci, me lembro bem disso. E muitas vezes almoçávamos e tomávamos café com a água no umbigo ali, sentávamos numa mesa de concreto. Então esta era a 4ª companhia da época, né? Mas cumpri ordens e quando lá cheguei, tinha o Caldas que comandava. E o Caldas era diferenciado, né? Então, e tinham alguns oficiais, bons oficiais, que falaram, vamos fazer o possível para ajudar, sair de ser a pior companhia do Corpo de Bombeiros. Realmente era muito ruim, porque a estética era ruim do quartel. Quando se falava de pior, falava das condições, né? Condições eram muito ruins. Banheiro, era tudo um monte de gente, precários. Então, para você ter uma ideia, tinha um alojamento grande que era para cabos e soldados e outro grande que era para sargentos e subtenentes. Todos dormiam num espaço só. Você imagina 30, 40 homens dormindo naquele espaço. Que era uma bagunça, né? E o Caldas tinha uma visão de melhorar. Ele já estava lá há algum tempo. Eu tive um grande aliado que era o Lemes, né? Muito organizado e com vontade de resolver as coisas. E outros oficiais que nos ajudaram muito. Mas o Caldas ele começou a persistir numa coisa que eu achava interessante. Ele falava, todos os dias, de segunda a domingo, é calção. Depois da prontidão, né? Trocar a prontidão, calção, todo mundo. Educação física. Educação física, todos os dias. Até o sentinela. Até o sentinela, para não ficar diferenciado, ele ficava de camiseta e calção. Isso persistiu tanto, comandante, quando cheguei na década de 90, ainda era assim. Lá. Ainda era. Então, ali era todos os dias. E ele chegava, ele enganava a tropa, porque ele falava, vamos dar uma voltinha no quarteirão, só que 20 quarteirões ele saía com o pessoal. Cavalo de forte, né? Então, todos nós fazíamos isso. Os carros iam mais ou menos atrás, com equipamento de rádio, que ainda, se tivesse ocorrência, alguma ocorrência.
Enfim, era o nosso dia a dia, com essa. E o pessoal começou a gostar do esporte. E nós começamos a comprar equipamentos para esportes. A gente comprava tatame, comprava aqueles colchões para pular, e comprava espada, tudo que podia para eles praticarem os esportes. E era futebol todos os dias. Tinha gente que jogava futebol de manhã, de tarde e de noite. Eu me lembro de prontidão com 30, né, comandante? Então, eram aquelas prontidões e a gente começou a incentivar o esporte. E, bom, começamos a ganhar tudo na Polícia Militar, porque tinham disputas entre as corporações, né? E a gente começou a ganhar tudo. Futebol, vôlei. Sem falar em natação sempre, né? Os mergulhadores do Brasil provavelmente eram os melhores que já estavam ali, né? E era tudo organizado, tudo muito organizado. E o Caldas tinha uma visão de fazer guarnições. Eram guarnições de 5 homens, comandadas por um sargento, cabo, subcomandante, e mais 3 lá, sempre. E ele decidiu dividir em apartamentos aquela bagunça que tinha inicial, e realmente nós conseguimos fazer. É quando é construído aquela parte que é de frente ao... Embaixo, ainda embaixo. Não era ainda lado embaixo. direito. Ainda embaixo, nós conseguimos fazer os apartamentos, e tudo com muita dificuldade. Muita dificuldade. Só que na época, o Caldas também era esperto. Ele falava, se te derem R$10, você gasta no mesmo dia e pede mais 10. Porque as outras organizações, as outras companhias não sabiam gastar, né? Então a gente tinha essa facilidade principalmente por causa do Lemes, né? Então a gente comprava as coisas rapidamente. Logicamente a gente não podia comprar tudo que a gente queria, porque o dinheiro era direcionado. Não era tão curto, mas ele era direcionado. Então a gente tinha que fazer químicas. Dava dinheiro para comprar mesa, a gente comprava cadeira. Tudo de uma forma bastante organizada. E para fazer os apartamentos também foi difícil. Construir os apartamentos. Mas os dias foram passando, e tinha histórias fantásticas do Caldas. Uma delas que eu lembro, terminaram os apartamentos e não tinham camas. E a gente ia num serviço de intendência ali atrás da academia. Porque lá eles faziam lá as coisas, né? E o Caldas era muito esperto, ele conversava muito com o sargento e com o subtenente. Ele não conversava com os tenentes, com o coronel, ele conversava com o subtenente e o sargento. E levava presentinhos para eles. Levava presentes, para agradar. E quando nós precisávamos das camas, ele soube que iam entregar 200 camas lá no SI. Ele soube do endereço da empresa que estava fabricando as camas e não deu outra. Ele fez um documento da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, dizendo o seguinte, das 200 você entrega 80 na Rua José Bento, número 15, no Cambuci. Olha a confusão que ele arrumou. Cara do Coronel Caldas. Não é que as camas foram entregues e elas permaneceram lá depois de tanta confusão. Às vezes ele era punido. Me lembro que as camas eram muito baixas. O senhor está me contando essa história, eu estou lembrando, né, que logo que eu cheguei no Cambuci, eu não lembro se foi o Coronel Quioche, na época capitão, que me contou essa história aí. O senhor está lembrando agora. Da cama. Eu lembro que as camas eram baixas e nós fizemos uma adaptações nos pés das camas para subir. Então tinha o sargento que ficava separado no apartamento e mais outras 4 camas. E era muito importante o sargento. O Caldas não deixava ninguém mexer na viatura. Era impossível você pegar um martelo da viatura. Você tinha que pedir autorização para o sargento, né? Agora, eles eram dedicados. No começo, como eu falei, cheguei lá, era muito problema. Tinha muito bebum, muito cara desleixado. Que o lugar virava um pouco curva de rio também, né, comandante? Mas aos poucos, eles mesmos foram se purificando. Aos poucos, eles mesmos foram tirando os ruins e vieram outros bons.
porque a Polícia Militar também começou a perceber essa coisa, até pelo esporte, que a gente ganhava tudo, as pessoas começaram, principalmente do choque, começaram a buscar a 4ª Companhia de Salvamento, e aí começou a melhorar a qualidade das guarnições, né? E aí fomos levando até 75 eu virei capitão, né? E eu fui para lá em 72. 75 eu virei capitão, o Caldas já virou major. E lá fiquei até 79. Isso, no caso do Coronel Caldas, foi nessa época que teve uma promoção para o Bravura, não foi? Ele teve duas, né? No Andraus e Joelma. Bravura, No Andraus, foi em 72, eu me lembro que era uma tarde, eu estava de folga. Na época, eu trabalhava no Banco Mitsubishi. O diretor falou, você vem aqui quando você quiser, na sua folga. E naquele dia, não sei porquê, eu estava acho que era até uma quinta-feira, o incêndio, e eu estava ali aqui no Largo São Bento, e percebi, através de alguns funcionários, que estava tendo alguma coisa muito grave ali por perto. Saí na Líbero Badaró, olhei para São João e vi um mundaréu de gente olhando lá para o lado da São João. Fui lá e vi aquele incêndio, uma coisa apavorante, né? Porque a labareda ia para o outro lado da São João, uma coisa fantástica. E aí saí correndo e fui para esse incêndio. E lá trabalhamos muito. E basicamente o salvamento fez uma ligação entre um prédio mais baixo com esse prédio do Andraus e se salvaram muitas pessoas. A turma era boa de cabo, né? De cabo. A turma era boa de cabo. E quando foi... E o Caldas, acho que foi até o primeiro a descer lá no telhado. Esse prédio que já me contaram aqui, conta a história que ele tinha a possibilidade de pouso da aeronave, né? Que na verdade foi uma coisa que ajudou muito, né, nesse incêndio aí, né? E o incêndio era muito grande, a gente não sabia se o prédio ia cair ou não. E ele desceu. E depois da ocorrência começaram a citar os nomes de quem tinha feito mais ou menos aquela coisa do ato de bravura. E ele me determinou o seguinte: nós vamos escolher uma praça e vamos promovê-la por ato de bravura. Uma só, não temos. E nós escolhemos o Setinho, Sargento Sete. E foi promovido, eu fiz a sindicância, foi promovido por ato de bravura. Acontece que depois, outros policiais do bombeiro e também do choque começaram a reivindicar o ato de bravura e também foram promovidos, muitos. Né? E o Coronel Caldas foi nessa daí? O Caldas foi depois. O Caldas, na verdade, não tinha ido. Até que chegou num determinado momento, eu questionei. Se eu não me engano, já era o Dobian, que era o coronel. Obrigado. O coronel Dobian. E eu falei, todo mundo já foi promovido, por que o Caldas não foi? Se ele... Não consta que ele foi covarde, que ele não fez nada de errado. Foi o primeiro a descer da aeronave. Foi o primeiro a descer. E aí ele foi promovido por ato de bravura. E depois, eu acho que também no Joelma, ele também foi promovido. E no Joelma eu já pedi estava... para você contar a sua história no Joelma. O Joelma foi diferente, totalmente diferente. 74. O Joelma foi em 74 e esse incêndio foi pela manhã. Eu acho que eram tipo 8h30 da manhã que começou. E eu estava de oficial de operações, naquela escola que o comando ali na São Joaquim, na Liberdade. Era uma sala de aula, tinha até um tablado junto à lousa lá, e nós ficávamos ali, a nossa mesa do tenente. E o incêndio começou pela manhã, eu tinha assumido o serviço e começaram as ligações, e ali foi
foi desastroso, né? O nosso procedimento. Soltamos tudo que era possível para lá e a confusão foi muito grande. Parece que o incêndio era pequeno, porque eu não via, a gente na época não tinha imagens, né, para a gente ver tudo. Mas morreram muitas pessoas, 180, enquanto no Andrausca o fogo era muito maior, faleceram menos de 20, né? Mas só sabe, comandante, nós entrevistamos aqui recentemente, né, o comandante Tactani, que foi um dos comandantes da aeronave, ele na época tenente da Força Aérea, e o Caçaniga. O capitão Caçaniga esteve aqui também. E ele relata uma coisa que eu acho muito importante, porque a gente costuma lembrar esse infeliz acidente para as pessoas que infelizmente morreram, mais de 180. Mas ele nos relata o número de pessoas que foram retiradas do prédio com o auxílio das aeronaves, dele, que ele lembra o número, porque ele tinha o controle, foram mais de 400 pessoas. Então, se por um lado tivemos essa fatalidade, essa perda de vidas irreparável, mas outras mais de 400, eu não vou falar o número preciso porque eu não me lembro agora, mas seguramente mais de 400 que foram salvos. Né? Elas ficaram protegidas no topo do prédio, né? Enquanto o Joelma não tinha proteção, né? Eu acredito. E foi desesperador, porque a gente atendia todas as ligações, eu mesmo, como tenente, era tanta ligação que eu acabava atendendo ligações telefônicas e muitos xingavam de palavrões muito feios. Pessoas que estavam no prédio. Não, que estavam próximos, dizendo que nós estávamos sendo incompetentes, porque as pessoas estavam se jogando lá e nós não fazíamos nada. E a gente foi muito criticado na época. E eu, como oficial de operações, eu sentia a nossa fragilidade. Nós não estávamos organizados. Entraram muitas pessoas estranhas, provavelmente, no prédio, e infelizmente, eu era obrigado a conversar, não com os oficiais. Eu conversava com subtenentes ou sargentos, que às vezes eram os motoristas dos autobombas, porque eles tinham mais controle, eles eram mais veteranos, eles tinham calma para conversar, né? Os oficiais estavam desesperados. Eu me lembro do Herculano, que era capitão, foi o primeiro capitão que eu mandei para lá, ele estava de serviço. Ele voltou depois de algum tempo, ele começou a chorar na sala de aula. Ele falou, nós não estamos fazendo nada, vai morrer todo mundo. O capitão, você imagina o primeiro que foi. Então foram esses 2 incêndios que chamaram a atenção. E o bombeiro de salvamento, penso que trabalharam muito nessas atividades. Também teve o estabelecimento de uma corda, né, sim, todos, muitos foram salvos, mas não foi tão eficiente como a segurança que o prédio do Andraus tinha. Já várias pessoas relataram, e a gente sabe disso pelos estudos, né, ao longo da nossa carreira, e veio aqui o Coronel Gil, né, colega seu de turma, que falou que, na verdade, esses episódios, né, foram grandes marcos de início de evolução de processos. Evolução. Tanto da área operacional, como na área de prevenção, a área de legislação, na verdade. Com certeza. Foi uma alavanca, assim, muito forte. Né? Vieram outros incêndios grandes depois, na Paulista, e a gente se sentiu frágil, realmente a gente se sentiu frágil. E continuamos, né, com as nossas dificuldades. Voltando ali ao salvamento. Só um minutinho, comandante, eu vou pedir para o senhor, a gente fazer uma pausa, o senhor respirar um pouquinho, tomar o nosso café. Não esfria, café frio não é bom. Eu também não sou de tanto café. Cafezinho aqui do nosso Bomba Café. Café temático aqui da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, bem ao lado aqui ao quartel central do comando, o nosso Bomba Café, na rua Anita Garibaldi 25. Fica aqui o convite para você conhecer o nosso Bomba Café, saborear um cafezinho e conhecer o nosso café temático. Tem bastante coisa de histórias, peças, fotografias. Fica aqui o convite. Comandante, desculpa, o senhor continua. Continuo na 4ª companhia, que em 75 virou primeiro grupamento de busca e salvamento. 75, né? 75. Eu fui promovido a capitão e permaneci junto com o Caldas, promovido a major. Me lembro que jogamos o Caldas no tanque de mergulho. Já, né? Tinha o tanque. Já tinha o tanque, a gente. E a dificuldade sempre de fazer as coisas. Na própria 4ª companhia, num determinado momento,
a gente resolveu fazer uma piscina lá. Além daqueles apartamentos já citados, nós resolvemos fazer uma piscina, mas não um tanquinho como tinham os outros quartéis. Nós resolvemos fazer uma piscina acho que de 10 por 25. 10 por 25 por 2,80. E tivemos que derrubar o pórtico do Caldas, que ele ficou muito chateado. Foi lá para cima, né? Foi lá para cima, mas tivemos que tirar o pórtico, que a gente se saltava, né, de barriga, chamava aviãozinho lá para baixo, e era todo mundo, não tinha esse negócio de exceção. Todos tinham que fazer a mesma coisa. E a piscina foi interessante porque, num determinado momento, nós tínhamos um tenente muito esperto, chamava Constantino, que era ligado à prefeitura. E ele que nos acertava todas essas obras e tal. E o nosso comandante... Saudoso comandante Constantino. Eu tenho uma passagem interessante, mas vamos depois Aí num determinado... Acho que era uma quarta-feira à tarde. Então o comandante, chamava Mated, foi fazer uma visita à obra. E quando ele lá chegou, ele estranhou aquele buraco que tinha no meio do quartel. Aí perguntou para o Arlindo, o tenente, o que é esse buraco aí? O Arlindo deu uma de bobo, falou, não sei. Como você não sabe? Que é uma bomba aí. Isso aí é uma piscina, pô. E ali a gente fez uma piscina diferenciada, porque o lençol freático lá é muito alto por causa das enchentes. Nós tivemos que subir a piscina. Ela né? Não pudemos fazer enterrada, né? O pessoal às vezes critica, mas não dava para fazer enterrada. E o Mated ficou bravo. Como? Quem autorizou fazer a piscina? Mas a gente já tinha acertado com o Constantino. Constantino, é o seguinte, a qualquer momento ele vai saber que tá saindo uma piscina aqui. Ele falou, o Constantino era esperto, falou, ele já assinou a autorização para fazer a piscina. Nem sabe. Nem sabe. Aí, no dia seguinte, logicamente, eu estava comandando, não sei porquê, o Caldas estava afastado, eu estava fazendo CSP, eu não lembro. E ele me chamou o Constantino. E ele falou, Constantino, começou a gritar, ele ficava bravo, ele batia assim na orelha, né? E aquilo lá, uma piscina, coronel. Como uma piscina? Quem que autorizou? O senhor. Como? E gritava. Bom, finalmente o Constantino foi buscar o documento e ele tinha realmente assinado. Não leu. Aí ele ficou bravo que ele tinha, então... Essa é a história da piscina do... Essa é mais uma história que o senhor me fez lembrar, porque na minha chegada lá, história antiga, eu já tinha ouvido essa história. Sensacional essa história da piscina. Tem tanto. E essa história se repete, comandante, porque eu vejo, tempos depois, né, a gente trouxe aí já da minha geração, a gente trouxe a história da assinatura? É a história da assinatura. Tem a cobertura lá. Já prescreveu? Já prescreveu. Aconteceu uma história parecida com a cobertura da piscina. É que a história vai se repetindo, né, comandante? Infelizmente, hoje a gente pode falar que era muita química, muita coisa. Para você ter, cada mergulhador tinha a sua roupa especial, tinha o seu equipamento especial, tudo era perfeito ali, sabe? Olha, comandante, se a minha geração, que veio depois, né, e eu, tivemos a imensa alegria e honra de trabalhar no mesmo lugar, tudo isso estava lá. Né? E não só, talvez não necessariamente a mesma peça, mas o mais importante que isso, a cultura estava lá. Né? A cultura estava lá. Né? Então eu diria que em 79, eu fiquei lá até 79 como capitão, e aí eu fui surpreendido também com uma designação para ir para a Casa Militar. Governo Maluf. No governo Maluf. E eu não queria ir. E o comandante Jonas, que era bombeiro, já estava fora do Corpo de Bombeiros, ele estava na DAL da Polícia Militar. Eles indicaram lá vários oficiais e eu estava na lista. Aí marcaram uma reunião lá na diretoria de apoio logístico e eu não fui. Não queria ir para a Casa Militar. Eu não fui, eu queria até mandar o Lênis. Falei, eu queria convencer o Lênis para ir no meu lugar. Ele ficou bravo, coronel. Aí mandou alguém me ligar e apareça agora aqui, vai agora. E acabei indo para a Casa Militar,
já em 79. 79 O coronel Renato foi com o senhor nessa época, né? foi. Ele contou aqui na entrevista. Foi. dele. Ele foi como tenente. Como tenente, exato. Ele né? foi- O senhor ele- já era capitão. né? Ele foi como tenente e fomos vários. Foi o comandante Assunção, foi o comandante Sampaio também, e o Herculano, o Piccolo. Então, muitos bombeiros. Nós só não assumimos a área de segurança do governador. Segundo no relataram para a gente, foi efetivamente quando a Defesa Civil foi melhor estruturada, né? Isso. Essa era a missão, né? Era aí o Mancini também, que foi comandante também, esteve lá. Então foi um grupo grande e ali eu permaneci, acho que até 82. O Maluf saiu um pouco antes para se candidatar À presidência, né? Não, a deputado federal. Deputado federal. E presidência aí o depois. Marinho, que era vice-governador, assumiu por José uns Mário 7, Marinho. 8 meses. E eu fiquei até 82, porque eu precisava fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que já Certo. estava em cima da hora. Eu tinha que sair de qualquer jeito de lá. E voltei, fiz o curso e voltei para o Corpo de Bombeiros. Até meio forçado, porque quando me apresentaram de volta da Casa Militar, eu me lembro que me apresentaram no QG. E eu peguei aquele ofício de apresentação no QG, né, em meados de 82, e fui falar com o coronel, eu lembro que era Américo Salvato. Falei, coronel, eu não vou para a Polícia Militar, QG da Polícia Militar. O senhor sabe que os senhores me tiraram lá do bombeiro, eu não queria vir, eu cumpri com as minhas obrigações aqui. Quero voltar E o bombeiro. senhor vai me devolver para o bombeiro. Vou para o QG e depois me manda para qualquer lugar. Aí ele refletiu, foi falar com o chefe da Casa Militar e realmente eu voltei para o bombeiro e fiz o CAO e voltei para o bombeiro. E em 83 eu fui promovido a major, já estava bem antigo, capitão. Fui promovido a major. E aí eu tinha uma outra missão, que era cobrada pelo Caldas. Alguns anos atrás criaram a 8ª Companhia, igual à 4ª Companhia de Salvamento, lá no aeroporto de Congonhas, Campo Belo. no Campo Belo. Mas criaram de uma forma, a gente achou errada, porque primeiro a nossa tropa morava mais na Zona Norte e Zona Leste. Então não tínhamos candidatos para ir para a 8ª Companhia. E é aquela coisa do você dá 10, o outro dá mais 10 e uns piores lá. E a 8ª Companhia foi criada com uma certa dificuldade. E o Caldas sempre me cobrava isso. Falar, a gente precisa ajudar. E fizemos todo o possível dentro do que a gente podia. Mas eu me senti, quando eu fui promovido a major, eu me senti na obrigação de ir dar para uma lá. atenção a essa questão. Eu falei, eu vou para lá. Eu vou assumir esse risco. Eu sempre morei na Zona Norte, era longe para mim, né? Já estava na Casa Militar, depois voltar lá para o aeroporto, Era quase a mesma distância. mesma distância. Falei, bom, mas vou lá, vou assumir. Falei com o comandante, eu falei, eu vou, tudo bem. Só tem um porém, só me tira todos os oficiais. Essa é a condição. Troca todos os oficiais. Não quero nem ver, nem quer saber quem está lá. Eu escolho. Eu escolho depois. Por sorte, estava chegando uma turma grande de aspirantes e foram já uns 7, 8 aspirantes para lá. Opa, mão de obra nova. Não, né? tudo novo. A Tudo melhor. novo. Levei alguns oficiais antigos e lá começamos uma organização também. Como a gente estava junto ao CPAM2, tínhamos Era a Uzi Sul, né? a USE Sul, tínhamos problemas de relacionamento, problemas sérios, né? Mesmo quando eu fui para lá, tinha um muro que separava o bombeiro do quartel da polícia lá. Um Lembro. muro. Um colega nosso, Há muito tempo. E eu fui lá para apaziguar. Era o Ralph que comandava. Ralph Soliveira. Ele era muito famoso. E eu fui, É da minha região lá, da Zona Leste. Zona da Leste. Penha, né? falei, coronel, vim aqui para ser amigo. Não quero que o senhor me xingue, nem eu vou xingar o senhor. Nós vamos ficar, nós vamos comer aqui todo dia, vou almoçar todo dia com o senhor aqui, vamos ser amigos, vamos levar numa boa. E conseguimos levar numa boa, mas começamos a pensar em sair. A gente estava lá, mas vamos sair daqui, né?
E fizemos um bom trabalho ali, creio eu, mas pensando em sair. E logo também o tal do Constantino, um dia falou, Coronel, vamos ver uns terrenos lá na Raposo Tavares. Aí eu já sou contemporâneo dessa história. E aí tinham 2 terrenos grandes, nós escolhemos Jardim o maior, Periperi. Jardim Periperi, quilômetro 12,5 da Raposo. E ali nós escolhemos o terreno, fizemos o quartel parecido com o da Moca, só crescemos os tamanhos das salas, tudo. Não, a área dela é muito maior, né? Muito maior. Ali tinha espaço para fazer campo de futebol. Fizeram a piscina. Fizemos, aí já foi Torre. com torre, já veio tudo pronto, com a prefeitura sem ninguém dar palpite, né? E aí nós começamos a construir o quartel, inaugurei o quartel ainda. O senhor foi o primeiro comandante lá, não foi? Fui. Naquele lá fui o primeiro. Eu lembro da inauguração do quartel. Mas eu saí aqui do aeroporto e fui para lá, do Campo Belo, e fui para lá, com um quartel novo lá, esse quartel muito bonito, um quartel, acho que na época era o melhor. Até hoje, foi reformado recentemente. Não sei. Tem excelentes condições. Então era um quartel muito grande. Só tinha um porém. Eu me lembrava que ali atendia muitas ocorrências de enchentes, ali enchia muito. Ali era uma baixada, né? Uma baixada, A situação ali melhorou com a construção dos piscinões. Eu, pelo menos não me lembro, assim, recentemente de... Os engenheiros diziam que não ia ter problema, mas tivemos alguma infiltração de água, por isso que nós fizemos um subsolo. Na verdade, nós tínhamos 2 andares, a gente conseguiu fazer o subsolo. Comandante, olha, o senhor sabe que desculpe interromper o senhor, eu estou me lembrando aqui, a região era muito carente, né? Que ali acabou atendendo até o Morumbi, né? Caxingui, toda aquela região. E era um dos lugares que, quando eu tirei muito oficial de área lá, na época que eu trabalhei aqui na Central, era um dos lugares que a gente ia atender acidente automobilístico, preso de ferragem, e no caminho pegava outro. Ali realmente foi um período que trabalhava, claro que hoje trabalha da mesma forma, mas na época que não tinha, talvez a regularização de trânsito não era tão apertada, questão de cinto, né? Uma coisa que foi evoluindo, semáforo, radar, era um negócio impressionante que aquela unidade atendia de ocorrência, um negócio absurdo. Você está me lembrando do acidente automobilístico? No dia da inauguração do quartel, a Erundina era prefeito. 89. Os oficiais acertaram lá, o Carquede acertou o seguinte, colocaram uma carreta ali na parte de baixo, ali, sabe? Aquela parte do larguinho lá embaixo, perto colocaram do uma carreta lá transversal, e quando chegou na hora da inauguração, veio um carro, um Opala, já tudo programado, com o teto já meio solto, e começou a fazer barulho e todo mundo virou, para o palanque era ali, todo mundo virou e começaram a gritar, e o Opala entrou embaixo da carreta e saiu do outro lado. Então foi o dia da inauguração aí das histórias. Mas o segundo GBS, ele me trouxe também o tal do resgate, né? Os oficiais, quando eu voltei para o bombeiro, eles já estavam meio querendo criar alguma coisa do sistema de atendimento, né? Diferenciado do que nós fazíamos, que nós improvisamos naquele auto-salvamento. Que aí era o pessoal se movimentando, que era o pessoalzinho lá que era o Coronel Carquede, o Coronel... O Wilke, o Arlindo, o próprio Coronel Lemes, né? Lemes, sim, todos esses, eles já tinham mais ou menos programado essa vontade de criar um sistema. E quando eles vão para fora observar as coisas. E o próprio Caldas também queria isso. Eu me lembro que no início dos anos 70 queriam passar todas as ambulâncias da prefeitura para o bombeiro. Ele não aceitou, ele falou, não, vou pegar esses funcionários aí com problemas, né? Então... Mas o sistema resgate, ele começou então em 84, quando eu voltei, já era major, aí começou as cutucadas. E o primeiro que me cutucou foi o Arlindo. O Arlindo, num determinado momento, falou, acho que era major, falou, major, eu consegui ficar nos Estados Unidos, em Chicago, um mês lá no sistema paramédico dos Estados Unidos, tudo de graça, viagem de graça. Falei, tá bom, vou falar com o comandante, o próprio Coronel Matede. Aí comecei, Coronel,
o tenente Arlindo vai para os Estados Unidos, vai fazer um estágio lá de 1 mês, porque a gente pretende criar isso e aquilo. Aí ele foi ficando nervoso. Chegou uma hora que ele falou, se o teu tenente quer ser médico, ele que mude de profissão. Isso aqui é bombeiro. E me pôs para fora da sala. O senhor teve vários embates, Coronel Matede. Não, com tantos outros, tantos problemas. Todos nós tivemos alguns embates aí, né? Mas são sadios, coisas sadias. E, Arlindo, é o seguinte, programe a sua viagem, a sua viagem como autorização para sair do país, me faz um pedido de férias de 30 dias. Eu vou guardar o pedido na minha gaveta, e se você voltar vivo, eu vou rasgar Então ele foi meio escondido assim, e ele veio, trouxe muito material. Infelizmente, os bombeiros não queriam o sistema resgate, o comando não queria. A polícia militar não queria o sistema resgate, eles começaram a boicotar, e a gente acelerando isso, de 84 para 85, nós começamos a acelerar. Começamos a treinar a tropa nesses anos seguintes, entre 85 e 89. Me lembro que eram 3 médicos do HM, RIF, sei lá, bem, não importa. Começaram a treinar o pessoal, a gente começou a se organizar, mas o bombeiro boicotava, a gente não tinha como conversar com o comandante. Existia uma vontade da Secretaria da Saúde também de criar alguma coisa melhor, porque as pessoas que chegavam nos hospitais chegavam naquele estado ruim. Porque piorados pelo atendimento inadequado. Piorados pelo atendimento, porque a gente improvisava muito, né? Até que os oficiais nossos começaram a conversar com os médicos. E aí começaram a surgir médicos fantásticos, professores. Eu me lembro. Fantásticos, pessoas fantásticas que eram importantes no sistema de saúde de São Paulo, e começamos a conversar no pré-hospitalar. Posteriormente, 4 médicos e mais 4 oficiais foram novamente para a França, né? Para Chicago. Né? Voltaram para Chicago. França foi depois do sistema. Né? Já o Wilk, né? O Amaral. Sim, todos. Aí nós começamos a treinar todo esse pessoal e começamos a conversar mais profundamente com a Secretaria da Saúde. Tudo meio escondido do bombeiro. Tudo meio escondido. A gente foi avançando na conversa. E o secretário chamava Aristodemo Pinotti. José Aristodemo de Campinas. E ele era o secretário. E ele nos recebeu. Ele abraçou a ideia, né, comandante? Abraçou. Ele tinha os motivos dele, né? Mas num dia nós, já estava tudo meio organizado, um dia nós marcamos um chopp ali na Brasleme, tinha um restaurante alemão, marcamos um chopp com eu, Carquede, o Arlindo e o Martini, que era um médico. Doutor Martini. Que era assessor, ele assessorava de alguma forma o secretário, e nós levamos a proposta para o Martini, e ele levou para o secretário nos chamou e abraçou a ideia, e começamos a avançar na criação, porque o bombeiro não ajudava, e precisávamos principalmente de dinheiro, claro, de viaturas. Projeto sem recurso não adianta, como é que vamos fazer? E assim, naqueles anos finais de 80, nós avançamos bastante com esses médicos, alguns também, Dário Birolini, Leitão, e, bom, tantos outros médicos que aqui nos ajudaram, da prefeitura também, o Eide. Eu estava tentando lembrar o nome do Eide, abraço Eide. Então, bom, foram vários médicos que nos ajudaram e fomos levando. Até que num determinado momento, um desses médicos foi ao QG para aprofundar na criação, e foi um desastre. Eles saíram totalmente desanimados, falaram, não é possível conversar com a polícia, enfim. Aí sempre o chopp resolve. Até hoje. Até hoje. Aí o Dário Birolini nos convidou para ir na casa dele, lá no Morumbi. Nós, os oficiais do salvamento. E fomos lá
chopp, uísque, e convencemos ele. Não, vamos voltar à carga, isso tem que voltar, não pode desistir. Aí conseguimos levar à frente. O secretário da Saúde, ele tinha um objetivo político, porque ele era secretário da Saúde, mas ele queria ser governador, depois do Quércio. Então, isso para ele era importante. Claro, era uma bandeira bacana. Por outro lado, o Fleury era secretário de Segurança, que também queria ser governador. E acabou sendo, né? E acabou sendo. Isso eu percebi muito depois, né? Muito depois, e aquelas reuniões que a gente fazia na Secretaria da Saúde, um dia ele me comentou isso, porque ele falou, eu decidi que a cor da viatura vai ser azul claro. Aliás, teve um ônibus azul claro. Teve. Quando Duas eu cheguei viaturas. Eu lembro. Aí já é da minha época, essa história. Então, ele queria que fosse azul claro. Aí chegou uma hora que eu falei para ele, secretário, é impossível ser azul claro, nós falamos, bombeiro, né? Pô. É bombeiro, 3 bombeiros que vão guarnecer essa viatura. Como é que o senhor quer azul? Nós estamos fazendo tudo escondido do comando do bombeiro, o senhor vai querer chegar com viaturas azul? Aí eles chamaram lá um garoto que fazia desenhos, e aí fizeram várias opções de viatura, e que surgiu essas faixas do resgate, que o pessoal pensa que é para visualizar o cruzamento e tal, mas era para não ficar nem vermelho nem azul. Aí criaram essas faixas aí. Esse Laranja, foi o motivo. amarelo, né? E o secretário falava, coronel, o senhor tem que ver o meu lado político, não adianta colocar 30 viaturas na rua, vermelha, não vai adiantar nada. E acabaram comprando, eles compraram duas unidades avançadas que chegaram... Um micro-ônibus, eu me lembro. Chegaram lá no aeroporto de Azul. Imediatamente nós... Quando eu cheguei no Cambuci, essa viatura estava lá no Cambuci. Tava lá. E nós mandamos pintar rapidamente essa viatura de vermelho. E aí, mais para frente, eu fiz o CSP 89, final de 89. E no final de 89, lá para o novembro, dezembro, término do curso, eu fui levar o convite para o Fleury. Eu e o Solano, que era da turma dele, e o Fleury era amigo da gente, muito amigo. O irmão dele, né, o Lilico, trabalhou O Lilico aqui. também, é. Aí eu apertei o Fleury. Falei, pô, Fleury, tá tudo pronto o resgate, tá tudo acertado, já estão, as viaturas estão chegando, tá tudo bem, por que você não cria, né? Ele falou, Zé, eu não posso encher a bola do Pinote. Eu quero ser governador. Foi aí que ele disse. Foi aí que ele me disse naquele dia. Logo depois, acho que uns 3, 4 meses depois, foi criado o sistema, mas ele já tinha indicação para a coisa. Né? Então, o resgate foi criado assim em 90. Eu fiz uma boa ligação com a Fórmula 1, que também veio em 90 para cá. Eu, como aluno do CBO, aliás, como aluno da academia, foi o primeiro ano que a Fórmula 1... Aqui em São Paulo voltou, exatamente. Eu, como aluno do 4º CFL Bombeiro, estagiei lá. E depois, no ano seguinte, em 91, que teve até a vitória maravilhosa lá do Senna, eu estava já no CBO, né, como aspirante, e trabalhamos de novo lá na Fórmula 1. Foi esse período que voltou, né? Esse foi um grande... nós tivemos a Fórmula 1, ela esteve na década de 70, nós trabalhamos muito por causa do Fittipaldi, que tinha sido campeão mundial em 72, então ele trouxe para São Paulo, ficamos aqui uns 10 anos. Depois foi para o Rio, e aí nós comemoramos muito, porque a gente não queria aquela coisa de Fórmula 1 que só nos enchia lá. Ficaram 10 anos lá. Acontece que em 89 tivemos alguns problemas lá no Rio, né? Culminando com um rapaz lá, um piloto, um francês, Philippe Streiff. Ele ficou tetraplégico. Num acidente em Jacarepaguá, porque e não era corrida, era um treinamento no meio da semana. E aí houve muita crítica da França, e enfim. O Ayrton Senna tinha sido campeão de 88. Ele resolveu trazer para São Paulo. A Erundina, ele conversou com a Erundina, com os empresários, aí fizeram uma reformulação do autódromo. O Ayrton Senna ligou para o comandante Assunção, pedindo ajuda do Assunção, dos bombeiros.
Ele ainda era comandante do bombeiro, comandante certo? do bombeiro. Não era comandante E geral. eu era comandante do 2º GBS, lá da área, região, que tinha área de Interlagos. E aí o Assunção me convocou para ir junto. E aí o Ayrton Senna nos pediu o favor de ajudar. Porque o Assunção falou, olha, nós não temos mais experiência, não dá para improvisar. E ele falou, coronel, eu preciso da sua ajuda. Faça o que for melhor. E a ordem do Fleury também, do secretário, que era para executar o serviço, né? E o autódromo reformando. Estava tudo reformado, tiraram aquela pista de trás, fizeram aquela curva do Senna. Fez o oeste do Senna. E o Ayrton Senna nos chamou numa entrevista. Eu gostaria até de saber se existe essa entrevista do Ayrton Senna aqui no Bombeiro, guardada. É capaz de ter nos nossos arquivos aí. Vou ver então, o pessoal do gabinete se eles têm fica interessante. Ele nos deu uma entrevista e falou várias coisas. Ele fez muita crítica a Jacarepaguá. Ele dizia que os bombeiros ficavam sem camisa lá, sem a gandola, faziam cabaninha nas árvores lá e ficavam para não tomar sol, tiravam o capacete. Lá no Rio, né? Lá no Rio, Então ele estava horrorizado. Ele dizia que estavam na pista e os caras sem gandola lá no autódromo, né? E esse acidente aí do rapaz culminou com as críticas, né? Ele foi para um hospital inadequado. Sim, um monte de coisa errada. Fizeram uma cirurgia provavelmente também inadequada e ele acabou ficando tetraplégico. E aí veio em 90 para cá. E em 90 nós criamos o resgate. E aí foi uma coincidência. Nós tínhamos aprendido muito a tirar pessoas de ferragens, principalmente na Fórmula 1, e eles também. A Fórmula 1 também estava se organizando para isso. Foi uma coincidência. Que deu muito então certo. Nos ajudamos mutuamente. Aí tivemos que trabalhar em 90 e eu trabalhei lá na Torre, ainda em 91, 92, 92. 93 eu já era comandante aqui da capital. E vamos falar um pouco disso. O senhor foi promovido a coronel em 94, né? Coronel Fu. Coronel Fu, Eu tinha sido promovido a tenente-coronel em, acho que 88, em 88. E continuei na Zona Sul, lá no 2º GBS praticamente. Né? Quando eu cheguei no bombeiro, o senhor estava lá. Então eu estava por lá. E aí, em 92, eu fui designado comandante da capital. Que ainda era tenente-coronel nessa época, né? Era tenente-coronel. Isso. E foi criado o comando da capital, eu fui o primeiro comandante da capital. E vim para cá em 92. Foi o primeiro GI que virou comando da capital. Né? Fiquei em 92, 93, até o começo de 94 como comandante da capital. E era um trabalhão grande, porque primeiro tinha um monte de viaturas novas aí, chegaram todas aquelas viaturas, nós tínhamos que dar destino a todas as viaturas, tínhamos que acomodar os quartéis eram pequenos, as garagens eram pequenas, os carros que tinham chegado eram muito grandes. Ficava para fora. Ficava para fora. Cambuci a gente fez as coberturas, deixa eu lembrar. Exatamente, todos. Fazendo as improvisações. Os equipamentos que chegavam, todos tinham que ficar na garagem. As mulheres começaram a chegar. Na sua época. As médicas do resgate. E as pioneiras do fogo, é tudo nessa época aí, né? Também, as pioneiras também começaram a chegar. Então tivemos que fazer várias adaptações. E eu me lembro de ter ido ao Maluf, que eu já tinha trabalhado com ele. Fui ao Maluf, ele era prefeito, com o comandante do bombeiro, falando, olha, nós precisamos de um favor, de ajuda, de refazer essas acomodações dos quartéis, e nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos pegar algumas viaturas aqui de São Paulo e vamos mandar para o interior. E ele ficou bravo, ele falou, coronel, o senhor lembra daquelas ambulâncias que eu mandei para o Brasil, que me criticaram muito? Eu falei, mas prefeito, só fique tranquilo, doutor Paulo, que nós vamos fazer tudo escondido. Nós vamos ceder, eventualmente, algumas viaturas da capital para o interior, para situações emergenciais, e quando elas estiverem para serem descarregadas, nós vamos trazê-las para São Paulo. Fique tranquilo que nós precisamos de uma proteção melhor na capital. Interior, então houve essas histórias aí. Então, e aí seguiram-se, o meu comando
fui coronel, acho que em março de 94. Só tínhamos 2 coronéis no Bombeiro, Sim, o comandante e o subcomandante. Eu percebi que eu não ia ser promovido, porque eu era bombeiro, e os bombeiros não eram promovidos, né? Eu, o coronel Gil, né? Eu senti que eu ia... Iam pular. Aí eu falei, deixa eu tomar umas providências aí, porque iam passar na minha frente. Eu soube pelos meus colegas que iam passar na minha frente. Aí liguei lá para a Secretaria de Segurança. O Araújo estava lá. O pai do Rodrigo, né? O Lima também, que era bombeiro, que também estava lá. E falei, o Araújo, vamos passar na minha frente aí. Aí ele falou, me dá uma meia hora que eu vou conversar com o Temer. Aí ele conversou com o Temer, aí ele voltou falando, Zé, fica tranquilo que aqui ninguém vai passar na frente aqui. Não importa a lista que venha do QG, que ninguém vai passar na frente de ninguém aqui, né? Eu tive a sorte que depois o comando geral, em 15 dias, foi substituído. E aí eu fui promovido. E, novamente, eu fui mandado para a Zona Sul, para comandar o CPA M2. Porque o comandante-geral achava que eu morava na Zona Sul de tanto que eu estava... Tanto a sua imagem ficou associada, palácio... Eu fui agradecê-lo, Ele falou, mas você não mora na Zona Sul? Não, nunca morei. Mas eu lembro de você, sempre trabalhando lá. Aí fiquei no CPA M2, já com o tempo vencido, já pensando mais ou menos de talvez partir para uma outra área privada. Aí um passarinho me contou que estava para acontecer um sistema político e se o Mário Covas fosse governador, eu seria o comandante do Bombeiro. Aí eu esperei e aguardei e assumi o comando em começo de 95. Começo de 95. Ficamos até 97, setembro, acho que de 97, que aí o comandante-geral falou, vou chutar o balde, chutou mesmo. Essa história o coronel Renato contou pra gente. Ele falou, vou chutar o balde. Nós não queríamos ficar no comando geral, né? E eu de jeito nenhum queria ficar no comando geral, que fomos consultados, né, não pelo secretário, o subsecretário chamava Luiz Antônio, era muito amigo da gente. Então a gente era consultado. Eu falei, não quero. O bombeiro era muito fácil de comandar, né? A PM é um desastre, é muito difícil, né? E eu, como era terceiro, mais antigo da corporação, corria o risco. Quando o comandante-geral entrava de férias, ou subcomandante, ou eles viajavam, eu ia para ser o subcomandante lá para despachar. Era muito complicado. A corporação é muito complicada. No meu comando, quando eu tive a experiência de ser cordop. Pelo amor de Deus. Minha mulher que pode dizer um relato interessante sobre isso. O bombeiro é muito fácil. O bombeiro a gente é muito amigo aqui. O pessoal joga limpo. Aqui é muito fácil de comandar. Então a gente levava com facilidade, logicamente, com as dificuldades de um comando, dos horários, aquelas coisas todas. Mas a gente conseguiu levar numa boa e a gente não faz nada. No fundo, quem faz são os nossos assessores, né? O pessoal está sempre empurrando o comandante para fazer alguma coisa e para seguir naquela sequência que a gente já tinha de tantos anos, né? Então a gente não é diferente de ninguém, a gente só segue o que eles empurram, né? Vamos levando, a gente vai levando, a gente conseguiu ficar esses 3 anos no comando da capital e mais 3 anos no comando do Estado. E aí terminei com meus 35 anos de serviço. Eu fiquei 35 também. Então... É uma história, né, comandante? Puxa, comandante, olha, a gente, esse nosso podcast, né, esse nosso 193 BombaCast, serve justamente para isso, né? Ouvir histórias e histórias, como o senhor contou. Eu posso dizer, comandante, aí vem um testemunho da minha geração, que quando aqui a gente chegou e eu tive o privilégio de trabalhar no Cambuci, muitas das histórias que o senhor contou, talvez fragmentada, uma parte dela a gente ouvia, né? E sem dúvida nenhuma, todas essas histórias, algumas de embates, né? Algumas de superação, algumas de briga mesmo, né? Que sempre no intuito de jogar para frente, inspiraram toda uma geração. Então eu costumo dizer, comandante, se hoje as pessoas olham o que é o Corpo de Bombeiros hoje,
Não foi de uma hora para outra, nós sabemos, né? Mas porque houve pessoas que nos antecederam, como a sua geração, o seu comando, os oficiais daquela época que realmente enfrentaram grandes dificuldades, tiveram coragem, né? O senhor contou a história do resgate, o senhor contou a história do Cambuci, tiveram coragem de ousar e fazer aquilo que muitas vezes não podiam, mas fizeram, perseveraram e entregaram para a gente uma organização maravilhosa que a gente tem hoje. Então, já partindo aqui infelizmente, para o nosso encerramento do nosso podcast, eu gostaria de, além de agradecer a sua presença, agradecer o seu legado, a sua coragem, a sua determinação, a sua honra e tudo aquilo que a sua geração e o senhor deixou para mim e que agora fica para as que permanecem. Muito obrigado, comandante. Eu deixo aqui para as suas considerações finais. Obrigado. Realmente eram difíceis as condições, mas superamos. E torcendo para que os próximos comandantes e os próximos bombeiros continuem com essa grandeza de manter o bombeiro num alto nível, né? Principalmente junto à população. Eu vou só, antes de encerrar, fazer mais uma pergunta para o senhor. Qual a sua melhor lembrança do período de bombeiro? A amizade de todos, né? Brincadeira, né? Hoje a gente... A minha esposa, de vez em quando, quando eu ia no Cambuci, ela falava, você vem com cheiro. Então, eu falei, os caras me beijam lá, me abraçam. Então, eram as amizades que ficaram de todos, né, de todos os oficiais, de todas as praças. É importante, isso é o maior legado que a gente deixa. Muito obrigado, comandante. Muito obrigado. E já que o senhor falou nisso, eu vou aproveitar antes de encerrar, lembrar a todos, no próximo dia 27 de maio, ter o encontro do salvamento lá no Cambuci, sábado. Convidamos aqui em nome do nosso comandante lá, o Tenente Coronel Duvernay. Não percam a festa dos veteranos do salvamento. Muito obrigado, comandante, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, até porque para mim fez muito sentido. Parte da minha história foi lá onde o comandante deixou o legado no Cambuci. Mas antes de encerrar, eu quero lembrar vocês. Dê o like, inscrevam-se no nosso canal e acompanhem nossa programação todas as terças e quintas-feiras. Até a próxima, muito obrigado.